Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje nós vamos falar de um tema super interessante, vamos falar do FinOps, né, que é a união aí da parte financeira com a parte operacional. E, bom, acho que dados os nossos últimos episódios, né, a gente viu a importância de se preocupar com a parte financeira também, né, nos projetos. E, bom, eu acho que é um tema super interessante. Para isso, estamos aqui com a Fernandinha. E aí, Fernandinha? E aí, Champs, realmente, né, o Naves mesmo, num desses últimos episódios que a gente gravou, ele fala muito, né, que o papel do arquiteto ali realmente minimizar o custo no infinito, né? Olha que bonito. Eu achei isso, eu gosto dessa frase que o Naves usa. Então eu acho que é muito legal a gente conversar sobre esse tema assim. Bora lá. E aí, galera? E é isso aí, então trouxemos aqui para falar com a gente dois convidados especialíssimos. Estamos aqui com o Lucas Lelis. E aí, Lucas, beleza? Beleza, prazer. Lucas Lelis, atuando aqui hoje como SRE, DevOps e arquiteto também, né? Brincando aí de redução de custos ad infinito. É isso aí. Então, para falar desse tema, estamos aí também com o Vitor. E aí, Vitor, beleza? Fala, pessoal. Beleza? Boa tarde. Eu atuo aqui na DTI há 1 ano e meio, como DevOps. E, por necessidade, né, da vida do cliente, eu tenho me aventurado nesse mundo do FinOps. E essa jornada aí tem sido bem interessante e desafiadora. Prazer estar aí com vocês. Então é isso aí. Então, acho que, como já é comum aqui no podcast, para a gente começar, eu não sei se todo mundo que está escutando está familiarizado exatamente com o termo ou com a definição do termo de FinOps, né? Então, quem poderia dar aí para a gente uma definição do que é FinOps? Posso me aventurar. Eu não tenho uma definição normal, né? Eu vejo que muitas vezes surgem conceitos com problemas do dia a dia, né? Eu vejo muito como uma mentalidade e uma forma de enxergar a cloud. Então, seria basicamente você olhar para a sua cloud, entender os recursos que você tem nela e tentar otimizar esses recursos com o intuito de diminuir custos. No final do dia, o que importa é a redução de custos, a gente deixar de gastar com coisas que a gente não precisa. Se dá para a gente manter o desempenho ou manter um desempenho satisfatório pagando menos, por que não, né? Então, acho que vai muito por esse caminho de reduzir custo e olhar a cloud de uma forma mais analítica, né? Não como uma coisa, tá ali, né? A cloud tá ali e eu tô aqui. Uhum. Acaba que nasceu justamente essa questão elástica da cloud, né? Que se torna muito fácil fazer o provisionamento de um recurso. Então, se você quer ali ter mais recursos computacionais, ter mais armazenamento, você não precisa mais passar por uma ordem de compra, como era ali no sistema on-premise. Você simplesmente tem, com 2 cliques do seu mouse, você consegue escalar o seu recurso o quanto você quiser. Então, acho que o FinOps entra justamente nessa ideia, tentar ali monitorar, né, e garantir esse gerenciamento consciente de custos em um ambiente que é elástico, que você não tem aquele controle muito físico de até quando você pode chegar. E é propositalmente simples, né, nas clouds, você conseguir escalar e provisionar recursos, né? E a própria fundação do FinOps, eles se colocam aqui, né, que FinOps, então, é uma disciplina, né, de gerenciamento de custo. Eles colocam também que é uma prática cultural, bem no que o Vitor falou também, né, que você também falou, que é muito mais uma forma de pensar, né, a nuvem, que é diferente do que era antes, né, de realmente talvez não só de otimizar custo, mas de pensar a nuvem diferente mesmo e orientado a dados, né, que é mais ou menos o que eles se definem aqui no FinOps. Uma coisa interessante, gente, que aconteceu comigo, por exemplo, perdão em interromper, mas, por exemplo, muitas vezes a gente, do ponto de vista técnico, a gente acha que tudo é muito simples, né, para o cliente. E muitas vezes a gente não realiza que o cliente não tem a mesma visão que a gente. Então, eu fiquei muito surpreso recentemente, conversando com o PO, quando ele me falou que ele ficou surpreso quando eu falei que, por exemplo, a cloud da AWS gerava custos, né? Então, isso é bem interessante. Às vezes a gente acha, nossa, mas isso é básico, é trivial. Não necessariamente, né? Se você nunca teve contato com isso, né? E muitas vezes o PO, as pessoas se pegam num papel, às vezes sem muito background, não necessariamente ela vai saber. Então, é bem importante. Eu acho que ser explícito, né? Faz diferença. Fiquei bem surpreso com isso. Os próprios devs mesmo ali, talvez que estão no início de sua jornada, da sua carreira ali, às vezes não
não tem muito essa noção aí do que as atividades dele impactam ali na nuvem, né? E o que gera custo, o que não gera, né? O que pode comprometer ali. Então, realmente. Mas eu queria, talvez, puxar uma pergunta que né? Assim, o Vitor falou mesmo da gente tentar reduzir custos sempre, né, na nuvem. Mas como fazer isso, né? Quais são as estratégias que vocês se veem assim, utilizando para poder fazer isso? É simplesmente olhar para a nuvem e entender e buscar otimizar o custo ali, ou tem alguma ferramenta, alguma estratégia que vocês utilizam, algum time, alguma organização operacional para fazer com que isso seja bem feito, né, digamos assim? Eu acho que é muito no ponto que a Fernandinha comentou, né, que é baseado em dados, essas análises. Então, qualquer cloud provider que a gente pegar hoje, seja Amazon, seja GCP, seja Azure, esses caras sempre vão providenciar para você um relatório de custos. Então, só a partir desse cara, com uma análise ali, você consegue ter essa noção de quanto sua fatura aumentou, de quanto você está gastando, quem está gastando mais, quem está gastando menos. Então, só de começar a ter essa mudança de paradigma de eu tenho custos com a nuvem, ela não é de graça. Você já consegue ali começar a pegar cenários menores, de perceber ali, por exemplo, que você teve um aumento de 20% na sua fatura de um mês para o outro. E essas pequenas mudanças, né, de paradigmas, de pensamentos, acaba que são os pontapés iniciais. E a partir daí vem estratégias mais avançadas de começar a ter o drill down mesmo de recursos, ver ali questão de uso de memória, uso de CPU, entender a alocação de recursos, entender se realmente aquele recurso faz sentido para aquele time. E aí vai acabar sendo muito um caso de contexto a contexto, mas na íntegra mesmo está justamente nesse ponto de metrificar. Então, pegar as métricas que você tem do seu recurso, as métricas que você tem de custo, as métricas que você tem de utilização e tentar trabalhar em cima disso para entender aonde você pode ter essa redução. Que é até uma frase muito legal que eu vi sobre esse tópico, de um livro, né, de Cloud FinOps, do Mike Fuller, que é If you think FinOps about saving money, think it twice, it's about making money. Porque é justamente essa questão, você está mudando o seu paradigma para você parar de gastar dinheiro. Então, você está gastando seu dinheiro conscientemente. Uhum. Sim. Ele fala, né, nessa frase aí, sobre ganhar dinheiro, que você também, né, além de rever, né, todos os seus recursos e tudo mais, provavelmente você também vai ganhar velocidade ali, né, de alguma forma, de lançamento do seu produto, né, ou enfim, até de alocação melhor do seu dinheiro para investir em outras coisas, sei lá, né. Eu achei bem legal essa frase também. Uma pequena alteração que você faz, né, pode, sei lá, no final de um ano te dar 3.000, 6.000 euros. Que igual um caso, né, que aconteceu relativamente recente, né, uma atuação que a gente estava fazendo, com essa questão dessas mudanças de paradigmas, né, que essas atuações que a gente tem feito, tivemos o acontecimento de um time, né, que estava fazendo aí o release em produção, fazendo o processo de migração, né, em que a aplicação deles, né, dentro do AKS estava muito verbosa, logando a nível de information, e basicamente em um período aí de um mês eles gastaram 3.000 euros só em logs. Uhum. E basicamente o custo da aplicação deles mensal era, se eu não me engano, na faixa de 400 a 500 euros, toda a infraestrutura. Uhum. Então eles gastaram 6 vezes a infraestrutura deles em um período de um mês, simplesmente porque a aplicação estava muito verbosa. Interessante demais. Interessante também é o momento. Será que eles perceberam isso a tempo, né? Porque uma coisa que você falou que foi muito interessante é aquilo de fazer dinheiro, né? Olhar para a cloud de uma forma inteligente. Porque eu penso assim, se você não conhece os seus números, por exemplo, você como empresa, você vai fazer as coisas muito no feeling ou no chute. E eu vivi uma situação também que, por exemplo, na cloud da AWS, dependendo de como você configura a conta, você pode ver várias métricas relacionadas ao billing, né? Que te dá essa visibilidade com vários níveis de granularidade. Mas no meu cenário em questão, o meu cliente tem uma conta vinculada a terceiros, a uma outra empresa.
Então, o meu cliente não tinha noção dos próprios números. Eles dependiam de um relatório mensal vindo de uma empresa terceirizada. E isso era muito ruim, porque no final do mês você tem uma surpresinha desagradável. É. E muitas vezes, assim, eu pessoalmente, assim, as pessoas só veem importância quanto pesam no bolso. Porque quando eu reparei isso nos diferentes ambientes, eu logo tentei, né, falar com o cliente para a gente ter essa visibilidade, né? Se não na cloud, se não na própria AWS, com uma outra plataforma. E demorou. Eu só consegui avançar com isso quando o cliente realmente viu que, nossa, tá aumentando muito, eu não estou gostando do que eu estou recebendo no relatório mensal, vamos realmente é, arranjar uma forma de ter acesso a esses números, né. E aí, no caso, eles usam uma outra plataforma que se chama Cloud Checker, né, que dá essa visibilidade. Então é interessante isso, né, como você vai pensar uma solução se você não conhece os seus números, né. Eu, particularmente, eu tive muito tempo tendo que ficar no escuro, então o que que eu fazia? Eu conheço os meus recursos, eu tenho uma noção da arquitetura, então posso fazer uma estimativa, né, com as próprias ferramentas da cloud. Então muitas ações que eu fiz foi no escuro. Olha, baseado nesse, por exemplo, no tempo que fica ligado, no uso de CPU e memória, na teoria reduz X%. Mas eu só comecei a poder, de fato, ver o resultado disso quando você tem os números com mais facilidade. Então, assim, o meu ponto é que, assim, eu acho realmente interessante porque muitas empresas não se preocupam com isso, sabe? A cloud é só uma coisa ali para as coisas rodarem e vamos deixando. E quando a coisa complica, vamos chamar alguém para dar um jeito, né? Por isso que eu acho que tem muito a ver com mentalidade, sabe? E eu acho que o FinOps você pode pensar em muitos momentos. Você pode ser alocado para fazer um trabalho disso, mas você pode também sempre ter isso como filosofia quando você for subir uma aplicação, provisionar um ambiente. Você pode pensar nisso, né? Então, acho que é uma coisa que dá para abordar em vários momentos, em várias etapas, né? Sim, total. Mas a gente estava falando sobre a prática de fazer isso, né? Você até falou de uma ferramenta que vocês chegaram a usar, né? Cloud Checker, né? Que você falou. Mas também as próprias nuvens têm algumas ferramentas nativas de análise também, né? Para auxiliar, falando assim, sei lá, o recurso X está subutilizado, alguma coisa assim. Tem isso, não tem? Sim. Que auxilia também essa gestão de gastos, né? Na própria, na Microsoft, na Azure, pelo menos, né, que é a cloud que eu tenho um pouco mais de contato, eles têm o Azure Advisor, que já te providencia uma primeira análise assim, que tem justamente essa ideia de ele faz essa análise, né, dos seus recursos e ele já te faz a recomendação se aquele recurso está subutilizado, se ele pode ser feito um scale down, né, desse recurso, ou talvez uma mudança até de família. Então, se você está em uma família, seria uma general family, né, e, sei lá, ele te recomenda fazer essa migração para uma família memory optimized, porque você não precisa de tanto CPU, você precisa de mais memória alocada na sua aplicação. Então, questão também de, por exemplo, se você tem recursos que estão parados e poderiam ser removidos. Então, ele já faz esse primeiro drill down ali, né, essa primeira análise para você, para te dar um caminho de um pontapé inicial. Justamente essa ideia. E quando vocês falam disso, assim, pelo menos na minha cabeça, vem sempre o conceito do infrastructure. Eu não sei se vocês costumam utilizar isso, mas eu tive uma experiência recente em que a gente foi fazer uma limpa mesmo na nuvem, né, nos recursos que a gente estava usando, e a gente conseguiu economizar ali mais ou menos uns R$15 mil por mês, só removendo recursos inutilizados, dando scale down nas máquinas de ambientes de teste que não precisavam de máquinas tão boas, removendo ali às vezes a ingestão, a retenção de logs, e nisso daí já deu mais ou menos essa economia. Só que o que eu pensei muito na época foi, tipo, caramba, se a gente tivesse uma estrutura de infrastructure prontinha, assim, certinha, a gente nem teria que parar para olhar, porque já estaria tudo nos moldes, né, na criação dos recursos estaria tudo nos moldes certinhos, né, e com os custos corretos, digamos assim, né. E eu já vi, inclusive, que tem como você fazer, né, você faz um PR, né, no infrastructure lá, e você consegue ver, inclusive, como que isso afeta no custo da sua infraestrutura como um todo, né? Eu estou entendendo o que você está falando, né? Mas isso só seria se
quando foi desenvolvido, né? Ou quando, enfim, essa infraestrutura subiu, se a pessoa teve essa mentalidade de redução de custos, não? Tipo assim, se ela teve uma mentalidade de fazer uma infra correta. Porque se ela realmente, mesmo utilizando infra como código, ela criou lá uma infraestrutura totalmente super, né? Criou um canhão para matar uma formiga, vai continuar sendo um canhão para matar uma formiga. O que eu digo é que ela facilitaria no sentido que você pode criar um template, por exemplo, uma vez, de um recurso que está corretamente configurado, assim, em questão de custo, um recurso para ambiente de teste, por exemplo, e usar ele sempre que você for criar um recurso parecido. Então você não corre o risco de ter erro manual. Você não corre o risco de usar um canhão para matar a formiga, por exemplo, porque já tem o template pronto, você vai usar aquele que está certo, entendeu? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a infraestrutura como código facilitaria, no final das contas, essa gestão, mas tem o lado também que, por mais que você suba tudo com a infraestrutura como código, não necessariamente impede que alguém faça um scale manual. Tem isso também. Que a pessoa pode ir lá, eu estou com um problema aqui, para mim rodar a minha infraestrutura vai demorar muito tempo, por que não fazer um scale manual para mim testar, se o problema realmente é esse? E aí faz o scale manual e esquece de fazer voltar, o downscale. Né? Então, eu acho que tem muito essa pegada, facilitaria essa questão de ter templates, né? Por exemplo, você tem o tamanho já presetado, um tamanho menor presetado com um perfil de auto-scale, para, por exemplo, um AKS ou alguma aplicação. Facilitaria bastante essa gestão e até mesmo para fazer alterações em massas, né, também. Então, se alteraria esse template, automaticamente todo mundo referenciando aquele template teria as novas configurações, mas não é um silver bullet, que a gente nunca tem. No final das contas, a gente não chega a esse ponto, né? Mas acredito que facilitaria bastante. Eu acho que realmente sempre vai ter um aspecto humano, né? Se você usar essas ferramentas sem ser da maneira correta, você não vai ter muitos ganhos, né? Eu acho também, o InfraCode vai ajudar. Nem todas as ferramentas de AC, né, vão conseguir rastrear que houve alguma alteração manual, de fato, né? Mas se alguém já realmente, pelo menos já existe o IAC, né? Você já consegue, de certa forma, mapear um subconjunto de recursos que seja, né? Então, isso ajuda, às vezes, para você... Muitas vezes você acaba vendo aqueles recursos fantasma, né? Você não sabe para que serve, você pergunta, ninguém sabe para que serve aquilo. Com o InfraCode, pelo menos você sabe que aquilo diz respeito a um dado sistema. Eu acho que já é alguma coisa, mas eu realmente acho que não é suficiente. Mas eu vejo muito como mentalidade. Se todo mundo usasse, né, ou a maioria das pessoas tivesse a mentalidade do InfraCode, já ajudaria, né? E até facilitaria também para reduzir os custos se depois você pudesse modificar, se fosse uma ação que bastasse modificar, por exemplo, um tempo de expiração de log, uma configuração de uma máquina. Mas eu acho realmente que... Eu vejo... Que nem DevOps, sabe? DevOps, FinOps, eu acho que tem muito aspecto cultural. Eu acho que essas coisas são relativamente recentes e eu acho que a gente nem sempre a gente para meditar sobre isso, sabe? Tipo, a forma que a gente pensa nessas coisas. Eu acho que mudou muito a forma de fazer software, de subir software hoje em dia, né? Sim, mas uma outra coisa que eu pensei aqui, né, que é aliada também, igual você falou. O InfraCode, então, é um aliado, né, do FinOps, que podemos falar assim. Se você tem uma infra como código, provavelmente você já está um passo além, né, de quem não tem, em relação a boas práticas e gerenciamento de custos na nuvem. Mas uma outra coisa que eu acho também que é bem aliada a isso é você realmente ter uma topologia da sua nuvem muito bem estruturada, né? Que é tipo, você, por exemplo, utilizar o framework de adoção de nuvem que as próprias nuvens têm, né? Aquele Cloud Adoption Framework, né? Que pelo menos você consegue ter uma organização muito clara dos seus recursos, você consegue, né, criando grupos de gerenciamentos e tudo mais, você ter, de fato, um caminho, um cheiro, né, do que aquele recurso faz, da onde ele é, porque eu acho que enfim, né, um problema de uma nuvem mal gerenciada é esses recursos que, como é muito fácil você provisionar coisas, tem uns recursos lá que você não tem a menor ideia, igual o Vitor falou, você não tem a menor ideia de onde que esse recurso é, de qual projeto, quem está usando, se está usando, aí você tem que ficar lá entrando no recurso, vendo se tem um nome, se tem uma tag, se tem alguma coisa que te dá pelo amor de Deus, quem que tá usando essa merda, sabe? Então aquele famoso, né, vou apagar, se alguém reclamar, aí, eu volto. Ou isso, sabe?
Então, eu acho que esse tipo de prática, né, que também eu acho que faz muito sentido com essa mentalidade, também eu acredito que é uma aliada, né, de FinOps. O que vocês acham? Eu acho que sim, mas eu acho que tem muito, às vezes, assim, o mundo ideal e o mundo real que você acaba pegando no dia a dia com o cliente, né? Por exemplo, você metrificar as coisas, em teoria, alarmes. Você ter alarmes, por exemplo, olha, determinado recurso não pode passar de X valor por mês, né, por dia. Você, na teoria, usando alarmes para esse tipo de coisa, você já consegue ter um gerenciamento, né? Mas muitas vezes, como que você vai construir esse alarme? Como que você vai metrificar essas coisas? Então, parte de um desafio de o que eu tenho para fazer, com o que eu vou partir para olhar no FinOps. Às vezes você pode partir de um cenário que o cliente tem tudo, ele está interessado, você tem ferramentas, você tem pessoas aptas a te ajudar a metrificar, mas tem cenários que você está totalmente sozinho. Então você tem que acabar dando o seu jeito, né? Eu, por exemplo, eu não tinha até muito pouco tempo visibilidade, porque, por exemplo, na AWS a gente também tem o Trust Advisor, que dá algumas sugestões, mostram coisas não só de FinOps, mas também de segurança. Só que se você não tem acesso àquilo, né, tudo é por permissão. Essa informação não chega para você. Então, muitas vezes, você pode sair de um cenário que você está no escuro e que, às vezes, não é nem tão efetivo. Eu, por exemplo, a gente atua com 3 ambientes: desenvolvimento, homologação, produção. Desenvolvimento e homologação, uma coisa que reduziu bem os custos foi de desligar certas coisas fora do horário. Só que, por exemplo, se o meu cliente já tem um plano, né, um saving plans, que você já se compromete por hora ou por minuto, não faz muito sentido você desligar máquinas, né? Então, você não tem muita vantagem. Então, às vezes, você tem que olhar isso, saber mensurar, botar no papel. Então, se você não tem os números, você não tem as ferramentas para te mostrar, você fica muito no escuro. E eu digo isso porque eu passei por isso. Eu tinha que ficar muito no achismo até poder realmente ter números concretos, né? E eu tinha que focar muito no que eu conhecia. Tipo, a nuvem é uma caixa preta, mas eu conheço o produto que eu atuo. E eu conheço as coisas que estão hiperdimensionadas, por exemplo, e que dá para melhorar. Então, foi todo um processo de ganhar a confiança do cliente e mostrar assim, gente, tem um caminho, vocês podem fazer diferente. Mas eu acho que é muito desafiador, sabe? Eu acho que na teoria tem muitas coisas que funcionariam, mas eu acho que no mundo real você às vezes cai em cenários que às vezes é até desencorajador, digamos assim. Você pode até querer ir lá e fazer uma otimização, mas o caminho é tão complicado que dificulta bastante, né? Sim. O meu cenário acaba sendo um pouco diferente, né? Por estar atuando justamente acaba que a gestão da cloud em si, no cenário que eu atuo, né? Fica nas mãos de um dos times que eu atuo. Então, a gente tem um pouco mais dessa visibilidade em termos de custos, de alocações, né? A gente trabalha muito junto com o nosso PO. Então, acaba ali todo final de mês ele gera um relatório, né? Ele faz essa análise em cima ali e vê quanto que a gente teve de aumento. Se a gente teve algum aumento ali que não estava previsto, ou algo que saiu muito da régua ali, que a gente tem mais ou menos para os ambientes, a gente começa a fazer esse processo de investigação, né? Para poder entender onde mudou, por que mudou, o que aconteceu. Mas eu acho que essas práticas, né, de gestão mesmo, como, por exemplo, um Cloud Adoption Framework, não necessariamente algo tão elevado assim, mas práticas menores também, como um processo de definir padrões em si. Então, você definir, por exemplo, que se você está em um ambiente não produtivo, igual na Azure tem uma questão de ofertas de subscriptions. Então, tem as ofertas de desenvolvimento, que são ofertas que não têm o SLA. Então, caso ele tenha alguma disponibilidade de recurso, a Azure não precisa se comprometer. E só de você trocar para uma oferta assim, você tem que termos aí de 40% a 50% de redução, dependendo do recurso. Então, por exemplo, se você vai provisionar algum recurso também, você não paga pela licença daquele recurso, geralmente. Então, esses benefícios assim, né? Então, a gente, por exemplo, instaurou uma política que todo o ambiente de desenvolvimento vão ficar em ofertas de desenvolvimento, porque não tem problema se aquele ambiente realmente cair. Então, essas pequenas práticas de gestão, né, assim, a um nível um pouco mais corporativa, essa implementação delas acaba funilando também
o que essas questões desses acontecimentos de problemas e também tornando mais fácil essa gestão. Então, você ele ter essas determinações corporativas, como por exemplo essa de subscription, ou que em um ambiente não produtivo também você só pode usar um subset específico de famílias. Então você já impede aí que, por mais que alguém tenha uma permissão de contributor, né, uma permissão de escrita, ele não vai conseguir fazer um scale manual muito grande na aplicação dele. Então, o máximo que ele consegue é um perfil de autoscale ali para chegar até 2, 3 instâncias. Mas aí já não depende dele, depende da própria cloud, né, baseado nas métricas do recurso, ela faz o scale up e o scale down automático. Então, já remove essa parte manual, né, essa parte usuário final que poderia ter algum impacto. Mas aí volta então, né, nisso que a gente está falando de organização, de ter, sei lá, não sei se é um time ou se é uma pessoa, se é uma estrutura, mas algo, né, pessoas, enfim, discutindo padrões, discutindo, né, topologias. É o que eu estava pensando, que talvez fosse o melhor dos mundos aí, talvez utópico para alguns projetos, mas a gente conversou num Entre Cases com um time que era basicamente um centro de excelência em nuvem, né? Então o pessoal está nesse time, inclusive. Então, e talvez esse é o melhor cenário, né, para você lidar com FinOps, porque vão ter pessoas ali especificamente olhando para a nuvem e para a parte financeira também, né? Bastante. Mas em cenários que a gente não consegue ter isso, né? Como é que, né, quais estratégias a gente usaria nesses casos, né? Aí eu acho que acaba caindo um pouco no contexto do Victor, que é justamente esse ponto de até muitas das vezes o cliente não compra a ideia também. Então, até ali ter uma fatura muito alta, ou chegar ao ponto do cliente realmente comprar a ideia, já foi muito dinheiro gasto. Então basicamente a gente faz assim, implementa um while com logs infinitos para lotar os logs, chegar uma conta muito alta para o cliente e falar, tá vendo? Se a gente tivesse um alerta, a gente tinha pegado no segundo dia. Deixa lá um mês. Mas assim, né, não precisa, né? Claro que ter um centro de excelência em nuvem facilita, igual você falou, mas de fato não precisa de ter, só assim você consegue, né, trabalhar com FinOps, porque como eu acho que a gente já falou muito aqui, é muito mais uma mentalidade, muito mais até o próprio time. É bem parecido, eu acho, com segurança também, sabe? Que a gente fala assim, tem que levar a segurança lá para a esquerda, para o refinamento das features. Segurança tem que se tornar parte do desenvolvimento. Eu acho que FinOps é meio que isso em relação à infraestrutura também, né? Você tá o tempo inteiro também pensando em custo enquanto você está provisionando seus recursos, né? Sim. E aí a gente trouxe até uma etapa anterior, né? No nosso cliente, que foi junto com os arquitetos. Então, quando o desenho da solução ainda está sendo proposto, a gente já senta com o time para entender questão de métricas, volumetria, esse tipo de informação, para a gente propor a solução que está mais condizente, né, com aquele cenário, com o que o time tem, e já faz as recomendações de tamanhos específicas para aquele contexto. Então, a gente já tem uma estimativa de custo para fazer a criação de alertas, determinação de budget. Então, aquele cara acaba já saindo do forno ali antes mesmo de ter a infraestrutura criada, com estimativa de quanto aquilo ele deveria custar. Então, se sai um pouco fora daquilo, ou pode ser que, no final das contas, a gente está trabalhando com estimativa. Então, pode ser que a gente realmente tenha errado em alguma estimativa, ou tem algo superdimensionado ou configurado errado. Eu acho isso, assim, sensacional, e ao meu ver, assim, é muita questão cultural. Isso é uma boa prática, né? No fundo, como você vai subir um produto se você não tem nenhuma estimativa? Então, isso é uma coisa que eu também tentei levar para o cliente, que é justamente isso. Muitas vezes surgem ideias de produtos novos, mas, assim, antes de subir para a nuvem, antes de começar a implementar, vamos tentar sempre, por exemplo, a AWS, todas as clouds provavelmente têm uma ferramenta análoga, né? Tem o Pricing Calculator, então você tem uma estimativa, você tem uma noção, né? Claro, como o produto ainda não nasceu, você vai errar, por exemplo, na volumetria, isso pode impactar na sua estimativa, mas é uma linha na areia, você sabe que vai oscilar não muito em relação àquele seu valor da estimativa, né? Então, assim, o produto já nascer com um documento bem definido, né, bem documentado de
quais são os recursos que compõem ele, quanto você imagina que vai custar, cara, você já tem um ponto de partida, né? E aí isso facilita, por exemplo, poxa, eu já tenho todo o diagrama dessa solução. O DevOps pode implementar um IAC disso, né? Tipo, muito mais bem definido. E isso é uma coisa que, assim, eu acho que é cultural, é boas práticas. O meu cliente em particular, por exemplo, ele não tinha esse costume. Assim, surgiu. E o que acontece muitas das vezes? A pessoa super superdimensiona os custos. Tipo, eu falei, cara, olha só, eu acho que isso está muito superdimensionado, nem teve teste de carga, nada disso. Por que é esse número? Eu falei para uma pessoa técnica. A pessoa fala, não sei, é porque isso vai atender. E aí eu acho que são pequenas coisas. Claro, se você tem recurso infinito, dinheiro infinito, vai atender, mas na vida real você não tem. Então, assim, eu também penso que a filosofia, por exemplo, você vai começar com MVP num ambiente menor, cara, pensa sempre no o recurso que você imagina o mínimo possível. E aí faz um teste de carga, pega uma volumetria, e aí, se não atender, você aumenta, sabe? Então, assim, começar pequeno e de baixo em vez de superdimensionar as coisas. Então, eu vejo muito isso como cultural, por exemplo. Esse meu cliente é uma empresa, assim, grande, fatura muitos, assim, por ano, assim, é bem grande, e peca em coisas básicas, por exemplo, na cloud, porque para eles isso é um ambiente novo. Então, acho que muitas vezes, assim, eu confesso que eu fico assim, nossa, eu chego a ficar indignado, né? Só que é isso, não é trivial para eles. E como ele falou, são coisas simples às vezes, né? Uma forma de Um pensar. log, Às né, vezes ali. também E é isso que eu tava falando ambiente. assim, que às vezes, o que eu ia falar, né, no meio aí, desculpa, que é mais fácil, né, você superdimensionar, né, o mais simples porque é isso, é o pensamento do recurso infinito. Claro, se você superdimensionar tudo, você tem dinheiro infinito, claro que é o mais fácil. O difícil é você fazer um negócio muito bem encaixado, que satisfaz, você consegue escalar, mas tem um custo ideal, né? Esse que eu acho que é o difícil, que é a arte do negócio, né? Porque, assim, enfim, pagar caro é fácil, né? E acaba que, assim, me parece que principalmente nesses projetos maiores, né, em que tem essa possibilidade de investir nessa cultura de FinOps, né, é uma coisa que se paga muito, né, porque o recurso financeiro que você vai economizar investindo em ter uma cultura de FinOps, ele é retornado diretamente, né, então, assim, não tem por que não ir por esse caminho, né, assim. Daria até para ser bem analítico nisso aí, né? De entender os custos de um time, por exemplo, de um centro de excelência, em relação ao quanto você está economizando, né? Deixando de gastar. No final das contas, tudo vai ser dinheiro, Tudo né? é custo, né? Não Exatamente. faz sentido eu gastar 500 mil reais num super time de profissionais excelentes que vão otimizar ali 5 mil reais na minha nuvem. Tipo assim, não faz sentido, né? Exatamente. Mas eu acho que, no geral, para produtos, principalmente igual a gente está falando de grande escala, né? Produtos, né, clientes que faturam muito e que gastam muito na nuvem, é um custo justificável, né? Sim. A gente, então, né? A gente está falando muito aqui sobre FinOps em otimizar recursos, em, né, olhar se máquinas, se recursos estão bem otimizados em relação a tamanho, a escalabilidade e tudo mais. Mas uma das coisas que a gente poderia também otimizar seria o próprio código, né? Porque, imagina, eu tenho um sistema que está batendo 100% de CPU, pode ser que tenha alguma coisa no código que eu poderia mudar, né, para fazer com que esse sistema, ao invés de aumentar a máquina, ao invés de aumentar o recurso desse sistema. Vocês já chegaram a lidar com algum problema nesse sentido? Pessoalmente, sim. Porque eu acho que passa assim, muitas coisas podem dar errado, né? Pode ser o cara da infra que superdimensionou, ou pode ser realmente alguma ineficiência no código. Por exemplo, tem um produto que a gente atua que ele é baseado em containers, né? Então, baseado no uso de CPU e memória, ele vai escalar, né? É como se fosse um podzinho, não é exatamente Kubernetes, mas é essa a ideia. Então, sempre que ele vai autoescalar, você vai pagar por uma outra instância, entre aspas, né? Mais caro. E a gente reparava que pipocava exatamente isso. A memória chegava perto assim de 100% e aí começava a escalar demais. E aí, quando a gente entrou dentro do container, o que a gente reparou? O código, né, ele gerava PDFs, né? Ele tinha uma rotina que usava o puppeteer para chamar PDF. Só que cada chamada que ele fazia para gerar um PDF, ele alocava uma instância nova do puppeteer. Então, assim, conforme os usuários iam usando,
e alocando memória nesse container indefinidamente até um ponto que ele saturava e precisava autoescalar. Só que não adiantava, porque você vai autoescalar e esses caras eventualmente vão ficar sem memória. Então, assim, você Uhum. vai chegar no inferno, né? E aí, curiosamente, quando a gente reiniciava, né, o cluster, o problema morria. Então, isso foi mais um dos argumentos para a gente demonstrar que vinha de dentro, a gente mapeou, né, os processos, mas foi um case. E aí, quando a gente falou isso, os desenvolvedores mudaram a lógica e esse problema simplesmente acabou, né? E isso, assim, poderia ser até um código que não funcionava direito, né? Mas tem outros casos que, será que para esse problema é responsabilidade desse microserviço lidar com isso? Então, às vezes, você tirar a responsabilidade de um cluster, né, que você paga lá por hora, por segundo, e botar para uma solução service, por exemplo, pode reduzir custo também. Então, é a forma que você enxerga o código. Por isso que eu acho que... Eu não gosto muito de fronteiras. Eu acho que o desenvolvedor tem que ter uma noção de nuvem, o DevOps tem que ter uma noção de código, porque na vida real, essas soluções não são caixinhas, né? Então você tem que ter uma visão de tudo que está acontecendo para pensar com criatividade, né? Eu acho que é justamente essa pegada, essa mudança de paradigma que a gente está levando aos poucos, né? Principalmente com essa questão de cada vez a cloud mais difundida. Então, ter times, né, multidisciplinares que não só apenas desenvolvem o código, mas também tem ali uma pequena noção de infraestrutura, tem uma pequena noção ali que se ele fizer um upscale, né, em um recurso, ele está pagando mais, aquilo ali está influenciando a fatura, que aquela fatura não é de graça, né? Eu acho que aí acabou que no meu contexto em si a gente teve também algumas ocorrências assim. No final das contas eram mais relacionadas a uma aplicação de low code, um framework de low code que os meninos estavam utilizando, né? Mas a forma que a gente fez essa identificação foi justamente utilizando os logs, né, da aplicação de alocação de memória e CPU, em que tinha, sei lá, um período de tempo geralmente acontecia até em um horário fixo, em torno ali de 8 às 9 da manhã, e todo início de mês, que tinha um uso de memória extremamente alto, a aplicação fazia provisionamento de uma nova instância, depois, sei lá, 2, 3 horas, ele voltava normal. Funcionando normal, sem nenhum problema, e a princípio a aplicação começou a cair, né, por falta de alocação de recursos, e aí que a gente foi investigar junto com o time. Por fim, acabou sendo um problema em si, justamente com a ferramenta de low code que eles estavam utilizando, né? Eles tiveram que alterar algumas coisas para poder resolver. Mas, no fim, justamente essa questão. A primeira solução foi, faz um escala para cima esse cara. Tá caindo? Joga para cima. Depois a gente descobre Depois o que a gente é. vê, né? Não, mas Exatamente. normalmente é assim, né? Isso não é errado também, né? Uhum. Porque assim, você não vai deixar o seu sistema lá, né, parado, morto, porque tem um problema, né? Sim. Bom, primeiro escala aí, mas vamos descobrir. Não escala para sempre, né? Exato. O intuito, na verdade, foi justamente esse, escala aí. Aí quando a gente rodou essa análise, que a gente viu, não, pera, você está usando 5% de memória em stand-by da sua aplicação, por que você tem 16 GB alocados? Que aí a gente foi descobrir e foi, né, fazer esse processo de análise para descobrir justamente a causa raiz do problema, né? Eu acho que é legal isso que a gente está falando, de como que o código pode impactar também, porque eu acho que dá relevância para esse tema a nível do desenvolvedor, né, que tem que se preocupar com isso, né, e é nos mínimos detalhes, assim, né, de implementação. Às vezes você fala, pô, mas se eu fizer assim não faz tanta diferença, ou então a performance vai mudar só um pouquinho aqui e tal, só que tem que pensar ali no código a longo prazo, tem que pensar aí se o volume de requisição aumentar muito depois, será que esse código que você está fazendo agora, ele vai aguentar do mesmo jeito, sabe? Será que você está usando as estruturas corretas? Será que tem alguma forma de você melhorar o seu código ali no detalhe que leve ele a ser um pouco mais resiliente, assim, ao tempo, às mudanças? Então, assim, eu acho que toda essa discussão, né, vale para o desenvolvedor absorver de que, sim, tem que se dar muita importância a cada detalhe da implementação do código dele, né? Pois é, então, e o FinOps, eles também têm, né, no material deles, de adoção e tudo mais, um modelo de maturidade, um framework, né, de adoção e tudo mais. O que vocês acham sobre
essas outras coisas? Acaba que no final das contas é juntar uma galerinha e ficar olhando para o custo, né? Então, eu acho que a pegada em si é mais essa mudança, né, de pensamento. Essa questão de shift left dos custos, né? Parar de se preocupar quando chega a sua fatura e começar a se preocupar antes que você comece a pagar ela, efetivamente. Eu não tenho nada a falar sobre isso porque eu sou um aventureiro no Synops, né? Então, assim, o que eu absorvo vem muito assim de olhar analiticamente para a cloud, ler a documentação e recomendações, né? Mas assim, eu não tenho um background tão bem engajado, né, quanto o nosso camarada aí, né? Então eu fui muito olhando o que tem de errado, né? Por exemplo, tem coisa que você bate o olho e você até dói o coração, né? Mas eu particularmente no momento eu sou uma alma solitária nesse cliente. Tem alguns desenvolvedores que estão com interesse, mas assim, agora que a gente está conseguindo eles verem o valor quando pesa no bolso, infelizmente, né? Agora eu estou falando com vocês, nessa semana eu tive o acesso a uma conta no CloudCheckr que eu vou poder olhar analiticamente os custos, né? Até então era quase um tiro no escuro. Aí eu só conseguia ver que tá tendo alguma efetividade por causa dos relatórios mensais, mas eles não tinham, por exemplo, a granularidade que eu gostaria, né? Porque às vezes a cloud é muito baseada em serviço, né? Então, às vezes você falar, o serviço X reduziu tanto. Mas será que foi por causa de alguma ação minha ou não? Para eu saber isso, eu tenho que conseguir olhar o custo granular daquele meu produto. E isso eu não tinha essa visão, sabe? Agora, graças a Deus, eu estou tendo. Assim, uma brincadeira que a gente fazia lá, toda vez que a gente tinha uma redução de custos, a gente falava para o cliente assim, reduzimos tantos R$1.000 por mês aqui, agora você tem que pagar um churrasco para nós, né? Então, assim, eu acho que, até para fechar aí, né, eu acho que, moral da história, a gente economiza tanto, assim, com a cultura de FinOps, né, que vale um churrasco. Com certeza. E assim, até para fechar também, a gente fala muito nesse Entre Chaves sobre produtividade, o tanto que as empresas, né, estão com orçamentos mais apertados. A gente falou nesse último episódio do fim da bolha tech, do quanto também a própria área de tecnologia, né, tá mais estável do que no passado, justamente por causa desses orçamentos mais apertados, a situação do mundo, enfim. Aí que eu acho que se torna mais relevante a gente fazer o shift left mesmo dos custos, porque é isso, as empresas elas vão cada vez mais precisar entender o que elas estão gastando na nuvem para conseguir utilizar. Para onde está indo seu dinheiro, se não está indo por ralo, né? Então, eu acho que se torna, nesse momento que a gente está passando de mercado de tecnologia, se torna ainda mais essencial, né? E assim, e até a própria busca do termo FinOps, naqueles Google Trends lá que dá para ver, que em 2022 assim já deu um salto grande, 2023 deu um salto ainda maior, né? Dessa busca por esse termo do FinOps. O que hoje provavelmente para a gente é novidade, amanhã vai ser feijão com arroz, né? Exatamente. É o básico, né? Pensar assim. Uhum. Exatamente. Então é isso, pessoal. Acho que assim, a conversa foi super interessante. A gente trouxe vários conceitos, reflexões bacanas aqui. Queria agradecer a participação da Fernandinha e dos nossos convidados. E até a próxima. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.